Boa noite, é uma grande honra estarmos aqui hoje, nesse ambiente colaborativo, né? Nesse espaço de integração, que a gente pode comemorar aqui antecipadamente o Dia do Bancário, né? É uma área que já foi muito presente na trajetória dos egressos da área contábil, né? Década de 80, 90, um grande volume de emprego era dedicado a essa indústria das instituições financeiras e que se reinventou bastante, experimentou alta tecnologia e hoje ainda é muito relevante. É um mercado potencial, mas especialmente uma relação que todo profissional da área contábil precisa saber ter com as instituições financeiras, né? Então, o bancário, a gente é até engraçado falar o bancário, né? Mas o analista, o gestor, o representante da instituição financeira, o gerente, né? Ele é do dia a dia, ele faz acontecer, né? Sem o operador, sem a possibilidade da comunicação com o mercado financeiro, na pessoa da instituição financeira, a empresa não consegue, né, fazer com que o ciclo operacional seja exequível pelas oportunidades do ciclo financeiro. Então, essa é uma contribuição significativa, um olhar relevante que a gente tem, que a contabilidade ela anda muito associada, né? A contabilidade ela acontece na perspectiva financeira e tributária. E por isso falar das instituições financeiras, conhecer as perspectivas da área, conhecer a dinâmica da instituição financeira, é aprender muito mais sobre o mercado e potencializar o exercício profissional de cada um aqui. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui, né, uma autoridade no nosso tema, um representante aqui de alto impacto, que é também nosso ex-aluno, né? Quem foi professor dele aí, né, representando, ele foi aluno Peguei. da... Pois Luciano, é, talvez. Do Luciano, talvez. não foi? Foi. Foi sim. Foi. A PUC São Gabriel, não é isso? Anderson, é um privilégio ter a sua presença aqui e podermos conversar sobre tantas ponderações, assuntos. Realmente, nosso objetivo aqui é de um diálogo. Hoje você ocupa uma função de grande prestígio, excelente desempenho, né? E uma oportunidade riquíssima para a nossa comunidade acadêmica poder honrar, né, a sua pessoa assim, nesse momento e ouvir principalmente sobre o que você tem a dizer. Então, eu quero deixar aqui à vontade, que a condução vai seguir um pouco aqui com a colaboração de todos, né? Mas especialmente na expectativa de ouvirmos com toda a liberdade que a gente tem de ambiente acadêmico, né? De fazer perguntas. Então, se vocês quiserem ir fazendo perguntas no chat, quiserem levantar a mão, fazer pergunta, professores, né? Fiquem aí dentro dessa interação, o professor Sérgio, o professor Amici vai nos guiando. E fique à vontade, Anderson. Antes disso, eu só passo a palavra aqui ao professor Sérgio, para que ele possa dar a abertura aqui com a turma. A gente especialmente trouxe o eixo 4 e o eixo 5, viu? Então, o eixo 4 está aqui com a gente também. São o ano que a gente trabalha, né? Perdão, eixo 3 e eixo 4, o ano que a gente trabalha a controladoria, né? Então, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Mas convidamos a todo o curso, os nossos egressos, então quero agradecer aqui aos egressos que estão presentes, aos colegas de trabalho aí que vieram honrar a presença do Anderson também. Professor Sérgio? Está mudo. É porque eu estou aqui na coordenação e não dá para fechar a porta por causa do calor e fica um barulho lá fora, então eu tenho que fechar o microfone. Mas eu ia dizer que
é uma noite muito alegre para nós, uma noite de júbilo, porque nós ficamos aqui muito no corre-corre para lá para cá, entre aulas, reuniões, palestras e tal, e quando nós temos uma oportunidade de receber um ex-aluno que se encontra numa posição de destaque dentro de uma instituição da envergadura do Banco Mercantil do Brasil, para nós, realmente temos que parar e, tipo assim, curtir o momento, sabe? Porque é muito bom para nós quando nós vemos que o produto do nosso trabalho nos indica que nós estamos no caminho certo. Então, eu fico honrado de estar aqui vendo o Anderson falar. Sou da PUC São Gabriel, estou aqui dentro da unidade que o Anderson estudou 4 anos para se formar. E é o sucesso que nós desejamos para todos os nossos alunos, para todos os nossos alunos. O professor, ele se sente realizado num momento desse. Por isso, nós conduzimos nossos alunos aí nesse sentido, né? Para que eles enxerguem essas oportunidades e acreditem nelas. Então, é isso aí. Você deu espaço para o Anderson e eu tenho certeza que ele vai brilhar, como ele sempre brilhou. E vamos para esse aprendizado. Fico feliz em ter participação nisso aqui, por ter sido uma ponte aí entre o Anderson e a coordenação do curso. Muito bom isso. Parabéns, Anderson. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com todos vocês. Queria agradecer aí ao professor Sérgio, professor Luciano, professora Josmária, professor Hamilson, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho do mercado financeiro, falando um pouquinho da instituição a qual eu estou inserido hoje, né? Eu que sou de BH, sou mineiro de Belo Horizonte, estudei na PUC São Gabriel, como o professor Sérgio e o professor Luciano já disseram. Lembro do professor Luciano, do professor Sérgio, infelizmente, eu não lembro lá do senhor, não, mas do Luciano eu lembro. Do Luciano eu lembro, o Luciano estava sempre apoiando a gente lá, então lembro bem. E foi um tempo muito gostoso da minha vida, né? De muito trabalho. A PUC é uma instituição que eu sempre respeitei muito, né? E é uma instituição que o mercado como um todo respeita, né? O nome PUC é muito forte. Então, a minha escolha na época para estudar na PUC foi uma escolha muito assertiva, né? Porque eu tinha oportunidade de estudar em outras faculdades, mas naquele momento o nome da instituição, toda a tradição que ela carrega sempre falou mais alto. E jovem ainda, né? No início de carreira, eu tinha dúvidas, como todo mundo tem, né? Imagino que vários aqui dos alunos que estão nos ouvindo também têm, de que carreira seguir, né? Então é interessante porque na época da minha escolha, eu confesso que eu ainda tinha dúvidas, né? Mas por que eu escolhi o curso de contábeis? Eu não tinha interesse direto em ser um contador. Nunca foi um interesse trabalhar na área como contador. Mas eu escolhi o curso porque era um curso que dava uma abrangência muito grande, né? Ele, dentre todos os outros que eu avaliei, era um curso que me dava uma visão muito boa de várias matérias aí, de carreiras que eu poderia seguir, né? Então, quando eu comecei, eu me apaixonei pela contabilidade, e aí comecei no primeiro banco, né? Já entrando um pouquinho aqui mais na minha carreira, entrei no meu primeiro emprego como bancário. Desde mais novinho também eu almejava ser bancário, né? Só tinha uma carreira que pagava mais que o bancário e ainda não podia, que era professor da PUC. Então, aquele momento eu poderia ser bancário, fui ser estagiário no banco, né? E estudava à noite na PUC. Eu lembro que tinha aula aos sábados também, o curso era à noite, tinha aulas no sábado de manhã.
E a primeira instituição que eu trabalhei foi uma instituição mineira também, né, uma família tradicional aqui também em Minas. Comecei como estagiário. Lá também a gente passou por um crescimento significativo do banco. Um banco aí, falando muito aí do que o professor Hamilton puxou, um banco que também era muito focado em INSS, mas trabalhando com o modelo B2B, né? E evoluí nesse banco, trabalhei por 17 anos até receber uma proposta de vir trabalhar aqui no mercantil. No mercantil, eu assumi como diretor comercial, e a proposta é exatamente fazer o trabalho de intermediação com os parceiros B2B que a gente tinha na outra instituição. Então, a ideia era trazer para cá o relacionamento que eu possuía com esses parceiros lá. E funcionou, né? Culminou com o momento do banco de mudança. O banco, como a gente já falou, que é um banco de 80 anos, é um banco que aí sim, professor Hamilton, agora vamos entrar nos detalhes aí. É um banco que nasceu em Curvelo. Ainda não era um banco da família Araújo, que são os donos hoje do banco, era de uma outra família. Eles compraram o banco, trouxeram a matriz para Belo Horizonte, né? A família Araújo é do interior aqui de Minas, de Dores. É engraçado que quando eu cheguei aqui, professor, só contando uma curiosidade, só trabalhava gente de Dores, viu? E aí o pessoal me perguntava, que eu cheguei como diretor, mas e aí, você mora em Dores? Não, não sou de Dores, não. Sou de BH mesmo. Então, até essa questão de tradicionalidade tinha bastante, né, de contratar as pessoas que eles conheciam, que conviviam. E o banco passou por várias crises, né, por vários planos aí de moeda, enfim, 80 anos não é brincadeira, né? É uma instituição que por si só já merece muito respeito. E o banco atuou em todos os segmentos. Atuou como banco comercial, ele atuou com foco na pessoa jurídica e sempre teve sua operação de sucesso em tudo que atuou. Mais recentemente, em 2009, o banco aí então entrou no leilão do INSS, que é o leilão para pagamento de folha de aposentados e pensionistas. Foi um dos primeiros, professor Hamilton, foi um dos primeiros a entrar no leilão, né? Só para explicar um pouquinho, o governo antes pagava para os bancos pagarem os aposentados, né? Com a entrada do empréstimo consignado do INSS, o então presidente fez uma jogada muito inteligente e ele passou a cobrar dos bancos, né? Já que os aposentados começaram a ter um valor muito grande, porque eles passaram a ter uma linha de crédito que tinha uma segurança muito grande, então os bancos começaram a ter um interesse maior, e aí eles começaram a cobrar. E para que não houvesse nenhuma facilitação para nenhum banco de governo, criou-se o leilão, que aí era um negócio justo, onde todo mundo poderia concorrer. E o mercantil foi um dos primeiros bancos médios que se interessaram pelo negócio, né? Porque até então ninguém sabia como conhecia. Os grandes bancos, os Big Five, dominavam esse mercado pela capilaridade que sempre tiveram. O Banco Mercantil entrou e foi muito bem, aprendeu a trabalhar. O modelo é como o modelo de folha de PJ, ou seja, o banco faz o pagamento da folha e isso tem um custo para o banco, e o banco oferece os seus produtos financeiros a esses clientes, né? Então, os aposentados e pensionistas são hoje os nossos clientes, as nossas agências, todas as nossas lojas Brasil afora, são para atendimento quase que exclusivo a esse público, né? A gente, inclusive, tem uma linha de defesa no mercado que a nossa intenção é sermos o melhor ecossistema para o público 50 a mais. A gente deu uma nichada boa no mercado, é um mercado que cresce de forma absurda, a pirâmide está se invertendo, né? Então, a gente vê aí nesse público uma oportunidade muito boa para o banco evoluir.
De 5 anos para cá, o banco houve uma mudança na gestão, assumiu a terceira geração da família Araújo, né, que é hoje o nosso CEO, e junto com essa mudança veio também uma intenção do banco de crescer, de evoluir. O banco, que já via muito bem, quis, né, crescer mais, e para isso montou uma estratégia de crescimento nesses 5 bancos e vem funcionando, né? Desde então, o banco vem batendo recorde sobre recorde, né, em seus resultados anuais. O banco continua no leilão do INSS para as regiões que ele já tinha pego, que basicamente era o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, com exceção da capital, e todo o centro-oeste ali do Brasil, pegando Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, além do interior do estado da Bahia. Então, hoje o Banco Mercantil está concentrado nessas regiões, onde nós possuímos aí o leilão de pagamento da folha do INSS. Temos planos para crescer para as demais regiões do Brasil e estamos trabalhando aí para tornar esses planos realidade, né? Como eu disse, eu vim aqui cheguei no banco para tocar a operação B2B, mas posteriormente eu tive a oportunidade de assumir a diretoria executiva e hoje cuido de toda a parte comercial do Banco Mercantil, né? Tanto a parte do B2B quanto a parte das nossas agências Brasil afora. E vou dizer um negócio para os alunos que estão aqui nos ouvindo, para todos os amigos também que estão aqui. Boa noite para todos. A minha escolha pelo curso de contabilidade me ajudou muito, porque às vezes as pessoas, quando a gente fala que trabalha em banco, as pessoas falam, mas então você faz muita conta, né? E, na verdade, o curso de contabilidade, ele nos ajuda exatamente a ter uma visão da concorrência, né? A gente consegue pegar um balanço patrimonial e aprofundar numa análise de um concorrente, entender a estratégia que determinado concorrente está usando para crescer, para evoluir, como é que estão os resultados, né, dos bancos que estão indo bem, como é que estão os resultados dos bancos que estão indo mal, e com isso a gente consegue ter informações para melhorar a nossa estratégia nesse mercado que é tão competitivo, né? Nos últimos 3 anos, o banco vem dobrando os resultados anuais, fruto de muito trabalho, muita dedicação de todo o time, né? O time vem se empenhando bastante aí para que a instituição atinja o objetivo, que é ser o melhor ecossistema para o público 50+. E, para isso, a gente tem trabalhado duramente aí, dia e noite, para manter esses resultados cada vez mais crescentes e, obviamente, com foco no cliente, que é a nossa razão de ser, né? Nada disso tudo que eu falei faria sentido se a gente não tivesse um cuidado muito grande com os clientes. E aí, professor Amilson, também aqui daquela nossa conversa antes de começar aqui diretamente, o banco é um banco muito querido pelos aposentados e pensionistas. E a gente tem um problema hoje, o senhor tocou na questão da fila, é um problema que a gente tem que administrar hoje, porque o nosso público, os nossos clientes, ainda são as pessoas que gostam de ir no banco, né? Gostam de conversar com os nossos colaboradores, às vezes vão para conversar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho com o cliente, tem que entender, né, o momento dos nossos clientes exatamente para que a gente consiga conquistá-lo e mantê-lo operando com a gente e usufruindo dos nossos produtos, né? Para os nossos clientes, a gente oferece todos os produtos dos bancos comerciais tradicionais, né? A gente tem a linha de empréstimo, a gente tem a conta corrente, temos cartão de crédito, seguros,
enfim, toda uma linha de produtos que a gente oferece para os nossos clientes e com isso a gente consegue aqui cada vez mais melhorar os nossos resultados. Acho que eu dei uma resumida boa aqui, professora, e aí a gente vai conversando aqui, me dá um direcionamento para a gente ir tocando aqui a conversa. Tá? Se deixar, eu vou falar a noite toda aqui sem parar. Então, muito bom. É isso mesmo. Cada um de nós vai te chamando aqui um pouco, né? Ok. E antes da gente entrar mesmo assim na experiência de hoje, né? Saber antes um pouco assim essa chegada, essa certificação financeira, como é que é isso, né? Não, sim, passar por muitas marcas, né? Ter experiência em mais de um ambiente. Se eu for para a cooperativa de crédito, eu tenho chance de um banco, né? Múltiplo. Como que isso acontece? Boa pergunta, professora. Que é uma situação pela qual eu passei. Na minha época ainda não era tão cobrado, mas que hoje é cobrado, né? São as certificações bancárias. Qualquer um aqui dos alunos que ainda não estão no banco e quiserem entrar, é desejável, ainda não é obrigatório, mas é desejável que tenha uma certificação, né? As pessoas certificadas, elas com certeza vão ter uma credibilidade maior e, obviamente, vão ser mais interessantes aí para as instituições. Então, hoje a gente tem de entrada o CPA 10, né? Que é uma certificação, o colaborador de um banco, ele vai oferecer produtos bancários, produtos financeiros, e vai trabalhar também com linhas de investimento, né? Para que o colaborador esteja apto a trabalhar com investimentos, a dar informações, dar dicas de investimento para os clientes, é exigível que ele tenha certificação, né? Então, a pessoa pode até entrar no banco e não ter uma certificação, mas para vender determinados produtos tem que ter. Então, o recomendável é que tenha a certificação. É uma certificação que hoje é feita, inclusive, online, né? O CPA 10 é uma certificação emitida pela Anbima. A pessoa faz uma prova de mais ou menos aí umas 50 questões e tem que acertar 70%, né? O CPA 10 é a certificação de entrada, ou seja, aquele funcionário que está entrando num banco hoje, o desejável é que ele tenha o CPA 10, porque ele vai vender aquelas primeiras linhas, vai oferecer aqueles primeiros investimentos para o cliente, pessoa física, né? Seja um CDB, seja uma linha ali de investimento que o cliente possa contratar. Saindo dessa certificação do CPA 10, a gente tem o CPA 20, né? O CPA 20 já é uma certificação um pouquinho maior, ela tem ela tem uma abrangência maior, porque já é recomendável para aquele colaborador que já ocupa um cargo de gerência, né? Ou que já esteja principalmente focado em produtos de investimento dentro de uma instituição bancária. Então, a diferença de uma para outra é que o CPA 20 ele tem uma exigência um pouco maior, já que quem tem o CPA 20 pode oferecer produtos de investimento mais estruturados, né? Então, ele pode oferecer uma letra financeira, ele pode dar orientações aos clientes de melhores investimentos de uma proporção um pouco maior do que o colaborador inicial que tenha lá o CPA 10. E o CPA 20, a diferença do CPA 20 e o CPA 10 é só essa, e se a pessoa tiver o CPA 20, ela não precisa ter o CPA 10, né? O CPA 20 é uma evolução, costuma-se dizer que ele é uma evolução do CPA 10. Então, quem tem o 20 tem os dois, quem tem o 10 não tem o 20, precisa tirar o 20 para continuar evoluindo dentro da instituição. Não sei se eu consegui ser claro aqui, professor, mas se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá?
Sobre as cooperativas, né, a gente tem observado aqui no mercado atual um crescimento. O mundo passa por uma digitalização, né? A gente tem visto cada vez mais bancos digitais. A gente tem aí um banco roxinho no mercado que é praticamente 100% digital e é um banco de muito sucesso, né? Desde o seu surgimento, cresceu bastante, se equipara hoje aos Big Five, aos 5 maiores bancos do mercado, né? Competindo de igual para igual, exatamente porque o mercado tomou uma proporção muito diferente, né? Ele não tem agências, ele atua no Brasil todo sem precisar ter a capilaridade que os bancos físicos têm. E com esse crescimento dos bancos digitais, com o mercado mais digital, como vem acontecendo, os grandes bancos, para reduzir custos, começaram a cortar agências, né? Começaram a fechar agências porque o Covid acelerou esse processo digital e as pessoas começaram, os bancos começaram a cortar agências exatamente para cortar custos, porque o modelo digital vinha funcionando muito bem. E a gente começou a observar um crescimento muito grande dos bancos de cooperativa, né? Qual é a diferença de um banco como mercantil para um banco de cooperativa? No banco mercantil, nós somos um banco comercial e oferecemos todos os produtos bancários, mas nós somos uma SA, uma empresa de sociedade anônima, com acionistas que são donos minoritários da empresa e quem tem mais ações é o dono da empresa, né? Que hoje, inclusive, está em poder da família Araújo, como eu falei. Eles detêm maiores ações, né? Maior número de ações, logo, eles detêm o controle da empresa. Num banco de cooperativa, normalmente, são bancos que atuam num determinado mercado de profissionais. A gente tem aí profissionais da saúde, né, que se juntam e montam um banco de cooperativa, e a ideia desse banco é exatamente fortalecer a classe, né, fortalecer os interesses desses profissionais, e no banco de cooperativa, as pessoas, todos os associados são donos, né? Eles ajudam na administração do banco, os cooperados, na verdade, né? São donos, eles ajudam na administração do banco e, obviamente, usufruem dos resultados que esses bancos dão. E eles oferecem, basicamente, os mesmos produtos que nós. Mas antes, então, qual que é a diferença? A diferença é que um banco mercantil, ele visa o lucro. E não é pecado visar o lucro, né? Desde que a atuação seja uma atuação profissional, não é nenhum pecado. E o banco de cooperativa, ele tem menos, é claro que ele precisa lucrar também, mas ele tem menos interesse no lucro direto e mais interesse em fortalecer aquela determinada classe de mercado. Mas ele acaba lucrando também, tanto é que existe a divisão de resultados para os cooperados. E aí, o que isso muda, né, para os nossos alunos que estão aqui pensando na carreira bancária quando concluírem aqui o curso, ou mesmo com o curso em andamento? Muda que as pressões são menores, né? As pressões por resultados num banco de cooperativa, elas são menores do que a pressão por resultado num banco comercial. Não é que não existam essas pressões, óbvio que existem, mas o banco de cooperativa ele vai trabalhar com uma taxa muito menor do que um banco comercial. Exatamente porque ele está visando ali uma parcela de lucro, mas não é igual ao banco comercial, que precisa de um spread maior para poder se manter no mercado. E os bancos de cooperativa, eles vêm crescendo muito exatamente na contramão do que o mercado dos grandes bancos tem feito, que é fechando agência. A gente vê, por exemplo, uma agência de um banco grande fechando, daí a pouco é uma agência de um banco de cooperativa ocupando aquele lugar. Isso é um negócio que a gente tem visto assim, de forma muito, muito normal, ultimamente, que vem acontecendo.
E o mercantil não é um banco de cooperativa, não está entre os bancões, mas vem, de certa forma, na contramão desse mercado, crescendo e abrindo lojas aí para ocupar o mercado que ele vem atuando, né? Então, basicamente, professor, a diferença que a gente vê aí dos bancos de cooperativa para os bancos comerciais são essas que eu disse. Ô, Anderson, Sim. tem uma pergunta para você. Dentro dessa linha que você está dizendo aí, nós temos o mercado bancário dos mais tecnológicos do mundo. Você acha que essa questão, aliada com o avanço das fintechs, nos coloca num patamar de produtos financeiros também com destaque no mundo? Você acha que o brasileiro, quando vai no investir, ele encontra um cenário de diversificação de produtos, de produtos que encaixa melhor no seu perfil, no nível internacional também? E para complementar a minha pergunta, eu te diria o seguinte: você acha que estamos já, com esse alto nível tecnológico, preparados para a moeda digital? Boa pergunta, professor. Essas coisas aí nos remetem a essas questões, eu acho. Boa pergunta. A gente vem avançando bastante nesse mercado bancário já há um tempo. O senhor comentou em relação à fintechs, né? É outro fenômeno que vem crescendo bastante também. A gente acompanha isso aqui das fintechs que trabalham com crédito consignado, como é o negócio aqui do Banco Mercantil. Elas se multiplicaram, né? O governo, inclusive, criou uma modalidade aí, que é a SCD, Sociedade de Crédito Direto, né? Que, inclusive, só pode ser digital, né? É uma espécie de fintech que atua com os produtos financeiros como se fosse um banco, né? É um tipo de banco, mas ela tem que ter um banco ali para poder repassar os produtos finais dela. E o que a gente observa nesse mercado digital, e aí pegando até o Banco Mercantil aqui como exemplo, a gente percebeu, para o senhor ter uma ideia, que os nossos clientes, embora, né, a gente esteja falando aí de pessoas com mais experiência, vamos chamar assim, né? A gente brinca aqui que são os jovens há mais tempo. O mercado avalia que ele tem muita dificuldade com a internet, com o Wi-Fi, com o modelo digital. E a gente percebe o seguinte, pelo menos meus avós, meu sogro, meus pais, se tem um negócio que o brasileiro usa bastante é o danado WhatsApp. Ele tem dificuldade de qualquer outro tipo de internet aí, para falar que é rede social. E o WhatsApp, todo mundo sabe trabalhar. Verdade. E os bancos já descobriram esse filão, né? O mercantil não é diferente. E a gente criou produtos aqui específicos para o WhatsApp. E estamos evoluindo bastante nesse mercado, né? O cliente tem mais facilidade de conversar com o banco através do WhatsApp. Ele sabe ali, né, com a questão das fraudes que acontecem muito hoje, ele tem uma credibilidade maior, que ele está vendo que ele está falando com o banco, é o banco do outro lado, ele tem como confirmar isso. Então, a gente percebeu que, no modelo WhatsApp, a gente vem crescendo exponencialmente aqui a nossa operação. Inclusive, fomos convidados a um evento nos Estados Unidos exatamente para falar, né? Era a Meta, que é a dona do WhatsApp, e ela quis entender o que a gente estava fazendo aqui de tão bacana para poder ter um crescimento que a gente estava tendo, que a gente apresentou no WhatsApp. Então, esse modelo digital que o Brasil vem atuando é o modelo que está chamando a atenção do mercado internacional como um todo, né? E ainda ontem eu conversava com um colega aqui, o nosso controle, com essa entrada agora da IFRS, né?
para quem ainda não sabe aqui o que é IFRS, traduzindo, né, são as regras contábeis internacionais, né? Com a entrada da IFRS aqui no Brasil, e ela deve entrar definitivamente daqui a pouco, isso vai aumentar significativamente a visão do Brasil no mercado lá fora, né? Quando o mercado externo conseguir acompanhar as nossas demonstrações contábeis com a mesma regra deles, eu não tenho dúvida que os investimentos em empresas, em bancos, enfim, os investimentos estrangeiros no Brasil vão aumentar significativamente, porque hoje o que atrapalha investimentos de determinado mercado aqui no Brasil? A dúvida, a insegurança, né? Se a linguagem contábil é a mesma, facilita bastante essa questão do entendimento, a interlocução e, com certeza, os investimentos aqui no mercado. Então, o Brasil é um mercado emergente, né? Tudo que o mercado internacional investe aqui evolui, e eu acho que essa mudança que está se fazendo internacionalmente, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? A gente vai ter um modelo aqui cada vez mais confiável e por isso, cada vez de menor investimento aí para o mercado estrangeiro. E a questão da moeda digital? A moeda digital, eu vou dar a minha opinião, né? Estamos preparados para ela? Professor, eu acho que ainda não. Sei. Eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer, não é... Eu acho que não é nada absurdo, a gente não tem muitos percalços, mas a gente precisa conhecer isso melhor, né? Como é que é o nome? É o Drex, né? A nossa moeda digital. A ideia é muito boa, eu acho que a gente vai evoluir bem, mas eu sinto que a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade. Até o mercado absorver isso, entender isso melhor. Como o Pix, né? A gente tem alguns modelos de sucesso aqui, a gente está importando o Pix, né? E isso foi uma sacada brasileira muito bacana, e acho que a gente tem espaço para novamente fazer história aí, mas eu acho que preparado assim, de forma efetiva, ainda não. Estamos de uma evoluçãozinha ainda para estar 100%. Aí é a minha opinião. Tá? Mas é isso que a gente queria ouvir. Eu sou o Luciano, está querendo falar. Vamos lá, Anderson. Acho que o público, nossos alunos, gostaria de saber muito a relação entre captação e aplicação. Bancos, nós sabemos todos que bancos dependem de captar para poder aplicar. E o Banco Central exige não, eu acho que a forma de exigência impera instruções de modo que o banco seja viável, que seja cuidadoso no uso dos recursos que não são do banco, que são de terceiros, né? E me parece que isso também, quando você fez a comparação entre banco mercantil e cooperativas, é um hiato, é um problema das cooperativas, porque elas não têm tanto crédito como um banco comercial possa ter, né? Eu gostaria que você situasse um pouquinho como é que está hoje a exigência do Banco Central perante o banco, se você tem essa liberdade de informar. E como é que está essa estrutura de captação e aplicação no banco mercantil? Professor, excelente pergunta, né? Até porque, às vezes, eu posso ser didático demais e me permitam, né? Mas acho importante esse ponto para a gente explicar bem. Um banco nada mais é do que um comércio, né? Que vende uma das coisas que as pessoas mais gostam de comprar, que é o dinheiro. Então, uma empresa hoje, para ela se sair bem no mercado, para ela ter resultado, ela precisa comprar o seu produto com um preço interessante e conseguir precificá-lo e vendê-lo, né, com uma margem de lucro que ele possa continuar crescendo. E o banco, salvo algumas diferenças, funciona da mesma forma,
né? Então, hoje, eu preciso captar recurso com uma taxa mais baixa, né? E, ao mesmo tempo, usar esse recurso para emprestar aos clientes que desejam fazer empréstimos, ou empresas, ou o que quer que seja, e colocar ali uma taxa, um spread que vai me permitir evoluir, né? Até pelo histórico, todas as regras hoje, como o senhor falou em relação ao Banco Central, muitas regras são oriundas de insucessos do passado, né? E essa regra do mínimo que o banco tem que ter ali para poder atuar no mercado, a gente chama de índice de Basileia, né? Então, o que seria o índice de Basileia? O índice de Basileia é uma gama de análises que o Banco Central faz com base nas demonstrações contábeis das empresas, do banco, né? E ele chegou ao índice que é o índice de 10,5 percentual que o banco tem que ter, né? Com base no estudo da sua demonstração contábil. E todos os bancos têm que ter 10,5% de índice de Basileia, que seria o recurso que ele tem ali em reserva, né? Que ele não comprometeria a operação, desde que ele mantenha esse mínimo viável, que é o 10,5%. E isso é um balizador para que o mercado analise a saúde financeira de determinados bancos, né? Ou de todos os bancos, vamos chamar assim. Aqui no mercantil, a gente hoje, nós estamos com o nosso índice Basileia na casa dos 16%, que é um índice muito confortável, né? As instituições financeiras elas não podem estar abaixo de 10,5%. E a gente tem crescido muito, como eu falei, né? Temos evoluído muito e sempre mantido um índice de Basileia na faixa de 16, 15, alguma coisinha, que é um índice muito confortável comparado aos bancos de mercado. É um índice que nos deixa numa situação muito tranquila. E o grande problema hoje das cooperativas é exatamente isso, né? Porque o banco ele vai crescendo, ele vai aumentando o seu patrimônio líquido, né? Então, o que separa bancos grandes de bancos menores é exatamente o patrimônio líquido que ele carrega. Então, anualmente a gente tem crescido aqui o nosso patrimônio líquido e as cooperativas, exatamente porque elas não visam o lucro, como eu falei, né? Elas têm mais dificuldade de aumentar o seu patrimônio líquido e, com isso, poder crescer a sua operação de forma que ela consiga competir com grandes bancos. A gente tem cooperativas aí muito bem sucedidas, né, no mercado. A gente tem, por exemplo, aqui, acho que eu posso citar o nome, a gente tem o Sicredi, né, que é uma cooperativa muito grande lá do sul do país, e eles têm uma operação muito grande, muito robusta, e conseguem competir com grandes bancos aí no mercado, né? Quando eu falo dos bancos de cooperativa, são os menores, que o banco de cooperativa ele pode simplesmente atuar com uma determinada classe de médicos, uma determinada classe de advogados, ou ele pode ser um banco de cooperativa e abrir para o público em geral, mas o modelo dele é aquele que a gente falou, né? Serão cooperados e os cooperados ajudam na administração e usufruem também dos resultados que esses bancos geram. Mas eles sempre geram um resultado, quando pequeno, eles sempre geram um resultado menor do que um banco comercial, porque a pretensão deles, pelo menos por enquanto, é uma pretensão menor do que os bancos comerciais. Não sei se eu consegui esclarecer, Luciano. Esclareceu completamente. E eu fico pensando, no caso do Banco Mercantil, vocês têm mais pessoas físicas do que jurídicas, né, em termos numéricos, né? Mas vocês também tinham, não sei se ainda tem, uma grande linha de operação com financiamento habitacional. Ainda tem? Nós operamos com pessoas jurídicas
um tempo muito grande até 5 anos atrás, exatamente porque o mercado muda e a gente começou a ter muito problema de inadimplência, né? O spread ficou muito apertado, foi quando nós viramos a nossa operação e focamos no público pessoa física. Hoje a gente ainda tem o público de pessoa jurídica, até porque o banco tem relacionamento com grandes empresas aqui no mercado mineiro, no mercado nacional. Então, a gente mantém a operação para algumas empresas aqui que já estão com a gente há mais tempo, mas não é hoje o nosso foco principal, né? O nosso foco principal hoje está no massificado, que a gente chama, e o massificado de pessoa física, que são os aposentados e pensionistas aí do INSS. Entendido. Obrigado, Anderson. E paramos de operar com o modelo habitacional. Fizemos também no passado. Acho que você deve ter visto aí muita placa nossa em prédios, né? O Belo Horizonte afora, né? Mas ali muito no sentido da pessoa jurídica. A gente fornecia o recurso para a empresa, para a construtora, né? A construtora, a gente financiava a obra da construtora e quando o cliente fazia o financiamento para a compra do apartamento, ele contava com o financiamento do mercantil. Mas não era um negócio que a gente focava muito. Era mais pelo crédito à construtora. Porque a construtora ela era o avalista, vamos chamar assim, daquela operação. Sim. Ok, entendido. O Anderson. Vamos lá, professor Hamilton. Pois é, eu não sei se pode, né? Não sei se você autoriza. Eu estou com as planilhas, elas são de domínio público, né? Então, eu não sei se poderia compartilhar. Acho que pode, né? Porque são de domínio público, eu acho que não tem nenhuma... Pois é, e aí, até com essa fala do Luciano aí, eu já estava exatamente para trabalhar esse conceito aqui, né? É muito interessante o que você falou, né? Se a gente pega, por exemplo, o balanço patrimonial dela, né? Vai ver, nós vamos observar claramente, ela tem literalmente depósito a prazo como sendo a sua principal fonte, né, de captação de recurso, e por outro lado, como a aplicação de recursos, nós temos os empréstimos que são, deixa eu ver onde que está, são aqui, ó, são aqui, né, e aí eu fui lá, abri quer dizer, basicamente, olha que interessante, que estratégia a gente pode trabalhar aqui, né? E que você pudesse até trazer um pouco de luz. Quer dizer, olha bem, nós temos então uma captação, né, da ordem de 10 milhões, né? 13 milhões, sei lá, né? E 90% desses valores são de depósito a prazo. Quer dizer, olha, o foco dela literalmente representa 2%, sei lá, 3%, 2% no máximo de depósito à vista, né? Em contrapartida, a gente vai ver lá, né, que o spread eu não falaria que é exagerado, porque aí até é uma questão que não dá nem para dizer e tal, né? Quer dizer, gastou-se 400, né? E teve um spread, e teve uma rentabilidade, mas aqui claro que tem muitos fatores, né? Apesar de que eu vi aqui que a provisão de vocês teoricamente é mínima, né? E eu abrindo mais, né? Eu percebo que isso que você falou. Como é que eu faço aqui? E mais para frente, eu vejo aqui como é que você consegue, né? Quer dizer, tudo é CDB, né? Quer dizer, deve ser uma taxa aí algo em torno de 90% do DI, alguma coisa desse sentido, eu não saberia dizer, né? E por sua vez, onde que estão os empréstimos, né? Você falou aí do índice de Basileia, está aqui mesmo, né? Nessa faixa aí que você falou, né? De 16, 15, 14 e tal, né? E ainda eu vi aqui que é o depósito literalmente do INSS. 90% também está no INSS, né? Eu não sei aonde que eu encontrei, mas eu acho que aqui, se não me engano, 90% está no INSS, né? No consignado, Luciano. Então, onde que pode estar? Meu Deus, onde que está? É aqui, vem aqui. Olha bem, vejam,
Quer dizer, risco zero, né? Zero é mentira, porque não tem. INSS débito em conta, né? Quer dizer, representa aí dos 9 milhões, exatamente, né? Que está 9 milhões, 8, praticamente todo está no consignado de INSS, né? Quer dizer, exatamente. Crédito rural não tem nada, né? O consignado público também é um pouco expressivo, né? Eu fiquei aqui e tem um empréstimo fundo de garantia que talvez vocês foram os mais agressivos, talvez, em termos de estratégia de marketing, porque eu vi várias propagandas e tal, né? Então eu queria muito que você falasse um pouco assim desses prédios dentro das limitações, né, que você pode dizer das questões todas, né? Olha, então fica muito bem e olha a riqueza das demonstrações contábeis, né? Estão literalmente traduzidas, apresentadas na fala que você trouxe, né? Então olha que interessante. Você disse que é consignado e é mesmo, né? A consignação como é que é, o próprio fundo de garantia que vocês fizeram empréstimos aí, né? Tá aqui representado, que é muito significativo, cresceu, né? Cresceu, sei lá, 1000%, né? Porque de 219 para 2, né? Quer dizer, cresceu e cresceu muito, né? Então, e a própria DRE, quer dizer, o lucro, eu não sei dizer, eu não sei se você sabe dizer que quanto que, em termos comparativamente, né, com os outros grandes bancos, eu estou fazendo uma conta de padaria aqui, é muito rentável, né? Pela estrutura, né? A folha de pagamento suas custa muito pouco, também não sei dizer se é muito pouco. Estou dizendo que representa muito pouco, né? A própria prestação de serviço paga a folha de pagamento, né? Quer dizer, então eu queria muito que você pudesse, assim, dentro da sua, né, da possibilidade, que você pudesse comentar um pouco todos esses indicadores, essa performance apresentada aí no balanço. Se você quiser que eu continue projetando, ok? Pode continuar projetando aí, que a gente vai conversando e vamos ver os índices aí, tá? Mas assim, que bom que você viu aqui, é exatamente isso. A gente tem. Qual que é o nosso maior custo hoje quando a gente fala do empréstimo consignado do INSS? É o leilão. Sim. Hoje eu pago um valor mensal pelo leilão, né? Que é o nosso maior custo hoje com o próprio INSS. Então, eu pago um valor mensal para continuar tendo o direito de ser o pagador de folha desse cliente do INSS, tá? E quando o senhor falou aí sobre a questão da provisão, não é risco zero, né? Porque as pessoas, a maior inadimplência hoje do INSS é o óbito, né? Então a gente tem uma inadimplência controlada, né? Eu diria que muito baixa até, né? Poderia dizer que é muito baixa até, porque essa provisão, né? Não se tem o volume que se perde efetivamente, mas a provisão, e aqui eu sei que nos bancos, né, a partir de 180 dias deve ser lançado em provisão, né? Quer dizer, então é muito baixa e a inadimplência é muito pequena mesmo, teoricamente, né? Porque essa provisão aqui ela é obrigatória depois de 180 dias, né? É progressiva, né? Um dia, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, por aí vai, né? Um percentual dos empréstimos. Né? Aqui, professor, eu preciso fazer justiça ao nosso departamento de crédito aqui, que é uma equipe muito coesa, né? Muito coesa, muito eficaz, né? Porque quando a gente vai pegar outros bancos de mercado, outros bancos de consignado que tem uma natureza parecida, a inadimplência lá é maior que a nossa. Então, sim, por mais que o produto apresente uma segurança um pouco maior, né? A gente também tem aqui um baita de um trabalho, de um time que não descansa para poder continuar oferecendo o empréstimo para o cliente que a gente acredita, né, que vai nos pagar até o final da operação. Então, a inadimplência de outros bancos de consignado são maiores. Existe aqui um trabalho muito grande do time.
E realmente, assim, o crédito consignado, ele é um produto bem mais seguro, né? Mas ele tem hoje o teto de taxa, né? Então, todo mundo que opera no consignado tem que obedecer o teto de taxa. Uma modalidade de empréstimo muito interessante, né? Nós estamos falando hoje, com a mudança que o Copom fez agora da Selic, né, indo para 13,25, o INSS baixou também a taxa, então hoje ela está em 1,91, baixou recentemente, então 1,91 ao mês, né? E com isso a gente vem trabalhando aqui internamente os nossos custos para continuar com esse crescimento aí nos resultados que a gente está galgando. O FGTS é um orgulho que a gente carrega, né? O senhor comentou aí, o FGTS é uma linha de crédito recente que o governo lançou, já era uma conversa há mais tempo, né? No passado. É uma linha de crédito também que é bastante segura, como é o caso do INSS, né? Ela também tem aí um teto de taxa, não pode passar do teto. O teto do INSS hoje está em 2,05. Então, só imagina uma coisa, né? Eu tenho um cliente que eu não conheço, eu não fiz uma análise de crédito aprofundada dele, e eu tenho condição de, analisando o que ele tem de FGTS, liberar um crédito para ele e usar o FGTS, né, que ele tem para poder amortizar esse empréstimo que ele fez, né? Ele não precisa tirar dinheiro do bolso para pagar o empréstimo. Então, falou bem, nós fizemos um investimento muito pesado em mídia, né? Quem anda por Belo Horizonte aí não deixa de ver Mercantil do aeroporto até a nossa sede aqui em BH. Estamos em todos os painéis e ônibus, enfim. Mas adorei o Fábio Júnior, viu? Mas Sérgio, você entendeu a sacada do Fábio Júnior, não? Eu entendi, ué. Você viu que ele mudou a música, né? O Anderson. Ele vendendo uma imagem que o banco é acolhedor. Eu saquei isso. Agora, por favor, você poderia... Então, quer dizer, a estratégia é literalmente do crédito consignado e estamos conversando. Não me parece ser diferente, e com esse público, está muito bem definido o público, né? Pode ser que amanhã ou depois haja uma mudança e tal, enfim. Mas hoje o público é esse, ponto final. Vocês trabalham com terceiros? Como é que chama isso, gente? Esqueci, me ajudem aí. Como é que chama esses? Não é terceiros, como é que chama esses? Correspondentes bancários. Eu estava até concluindo o raciocínio lá do FGTS. Por mais que quem tenha feito essa mídia muito grande, 80% daquilo ali é através da parceria com os correspondentes bancários. Então, a gente tem 20% daqueles 2,5 bi que estão ali, que hoje já são mais ou menos 2.700 bi, né? São oriundos da nossa operação B2B com os correspondentes bancários. Meu filho está entrando na vídeo aí. Perfeito. Joãozinho. Agora, me conta uma coisa. O relacionamento com o Banco Central, você podia traçar alguma... Né, todo mundo sabe que o Banco Central né, o CISBA-100, as comunicações, né, eu sou ex-bancário, então eu sei como é que eles exigem e tal. Então, você podia falar um pouco desse relacionamento, né? Claro. O Banco Central é muito previdente em relação às instituições financeiras, né? E com a gente não é diferente. Aqui no Mercantil, esse modelo de negócio com o aposentado, a gente vê o tempo todo na mídia aí a operação, às vezes, não tão correta, né, de alguns correspondentes bancários e mesmo de alguns bancos mesmo que não tomam os cuidados necessários. E a gente tem os fraudadores que estão aproveitando todas as oportunidades possíveis para fraudar, né? Hoje,
a fraude é um dos problemas. A fraude é um dos problemas que pode gerar uma provisão para a gente, vem assolando o mercado. É um problema com a digitalização, né? A gente tinha um modelo aqui muito seguro, a gente achava, um modelo bastante seguro de fazer uma selfie do cliente, né? Faz uma liveness, que é o movimento, e dessa liveness a gente tirava uma selfie, né? E a gente achava que estava seguro e os caras conseguiram burlar isso. E a gente teve que arrumar uma outra empresa para parar com esse negócio. Então, com essa questão das fraudes, o Banco Central está, de forma tempestiva, atuando em todas as instituições financeiras. Nós, aqui no Mercantil, temos um relacionamento super próximo com o Banco Central. Todas as vezes que a gente precisou conversar, pelas auditorias normais mesmo que o Banco Central precisa fazer, nos saímos muito bem, né? Não temos qualquer problema, e hoje, mais sério com o Banco Central, temos o dia a dia, o corriqueiro que a gente precisa estar conversando e resolvendo diariamente, né? O nosso relacionamento é muito tranquilo, o Banco Central faz uma auditoria periódica aqui em nossas operações e tem tido muito cuidado e muita transparência conosco, que a recíproca aqui sempre foi muito verdadeira. Compreendo. E você tocou um ponto muito importante, né? Nós usuários do sistema financeiro como um todo, né? E principalmente os beneficiários do INSS, a todo dia eles recebem diversas ligações, né? Milhões de ligações e inclusive vários fraudes, né? Eu converso com várias pessoas e tal, e aí eu mesmo fui alvo de fraude pelo através do INSS recentemente aí, com o Bradesco e tal. E vocês acabam, até onde eu sei também, né? Vocês não têm muito esse problema com o INSS, né? Com os usuários do INSS. Né? Pelo menos eu vejo mais alguns outros bancos. Eu não sei assim se você tem esse número para dizer. A gente tem, sim, uma fatia significativa de problema gerado por fraude. A gente só precisa separar aqui as duas visões. Como eu falei, a gente tem uma operação com o correspondente bancário e a gente tem uma operação nas nossas lojas próprias, Brasil afora, né? Hoje nós temos mais ou menos 300 lojas no Brasil e a gente tem o fraudador que tenta nos fraudar no balcão, né? Ele vem, ele usa a documentação falsa, ele se passa aí pelo Amilson, ele consegue documentos parecidos, o seu documento, e bota uma foto dele, assina como se fosse você, e com isso ele acaba tentando fraudar o sistema como um todo, né? E a gente, no que diz respeito às nossas lojas, a gente tem uma possibilidade muito maior de se defender. Com o correspondente bancário, e isso não é só o mercantil, foi o mercado como um todo. A gente sofreu muito há 2 anos atrás. Com a digitalização chegando, a gente não tinha ainda as ferramentas necessárias para as precauções. A gente acabou tendo muita tentativa de fraude, né? A gente tomou alguma coisa de fraude, mas conseguimos segurar a parte maior, e isso nos deu algumas lições que a gente aprendeu e estamos aplicando agora para controlar as fraudes. Mas as tentativas são diárias, professor. As tentativas são diárias. Tivemos alguns problemas. Diariamente a gente tem algum caso ou outro para administrar, mas bem controlados, né? A gente tem isso bem controlado aqui. A gente viu alguns bancos tendo problemas maiores, mas aqui, com a operação com correspondente, a gente criou mecanismos bem seguros aqui para manter a segurança da operação. Ok, muito obrigado. Nada. Anderson, você tinha a intenção de passar algumas informações, né? Falar do próprio processo de sucessão, né? Como é que está sendo a experiência de uma nova geração? Sim, sim. Você queria passar um pouco dos slides? Fica à vontade. Tá, eu vou só responder o professor Luciano aqui. Se quiser fazer perguntas, né? Tá ótimo. Exatamente o que a Josmara perguntou. Com a nova geração da família,
Inclusive, o Hamilton apresentou as demonstrações, já tem uma nova identidade visual, né? Então, a gente percebe que um banco de 70 anos tem que continuar jovem da mesma forma, né? Gostei muito daquela sua expressão que o banco usa, né? Os jovens há mais tempo. Essa vai ser meu lema. Eu sou jovem há mais tempo. Tá bom? Exatamente, exatamente. Deixa eu botar a Então, apresentação aqui. isso, fica à vontade. E aí... Oi, Fércio. Me dá um minuto aqui só, antes da sua apresentação. Tem uma pessoa especial aqui no São Gabriel que quer te dar uma boa noite. Opa! Vai abrir a câmera e conversar com você. Aí, lembra dele? E aí, Anderson? Eu lembro. E aí, Marcelo? Tudo bem? Tudo em paz, tranquilo? Tudo. Bom demais, hein? Você está aqui contribuindo conosco, né, com a sua experiência bancária. Me recordo, quando você foi meu aluno, você estava... Acho que você não era estagiário, mas você já trabalhava no banco como escriturário, né? Isso. Estava galgando a parte lá de análise de crédito. Eu lembro perfeitamente disso. É muito gratificante para nós, né, ter um egresso, um ex-aluno, atuando numa posição de direção, né? Isso muito nos alegra, né? Isso é bom demais. Marcelo, eu lembro muito de você, e não sei se você vai lembrar. Nós temos uma história que é a seguinte, olha. Eu acho que eu demorei para apresentar o trabalho de conclusão de curso. Oh, meu Deus. Não lembra? Para que lembrar? É um outro curso, né? É um outro curso. E aí o Marcelo me ajudou, rapaz. Porque ele falou, opa, e não tinha entregue. O Marcelo, eu preciso entregar o trabalho. Mas não, me dá aqui que eu vou dar um jeito de entregar lá para você. Mas ficou marcado isso. Marcelo sempre foi um cara muito próximo lá, sempre ajudou todo mundo. E eu fico muito, muito feliz, né, de encontrar você aqui também e lembrar dessas histórias. Eu tenho uma lembrança muito positiva da PUC São Gabriel e dos professores, né, da nossa época. Aí, Delgardo, você, Marcelo, ajudava a gente bastante, Luciano, né? Então, uma turma bacana. E eu fico honrado em poder encontrá-los aqui e contar um pouquinho da história. E você já pode deixar agendado que a sua próxima visita vai ser presencial aqui conosco. Faço questão da sua vinda. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Pode contar comigo. Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta, já que teve todo mundo fazendo pergunta, né? Vamos ver se foi bom nessa apresentação do CCC, hein? Vou pegar lá do seu TCC, brincando, não vou fazer isso não. Ai, não lembro mais não. Não? Tá certo. Mas é o seguinte, né? O Hamilton já fez uma série de intervenções aí que são importantes. Mas eu queria te perguntar a respeito, né, como o banco ele faz ou ele atua na questão da cessão de créditos, né, ou cessão de direitos. Se ele faz essa prática de cessão de direitos, essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta que é muito característica das instituições financeiras, de ser exigido a elas que se façam os registros, né, dos eventos como garantias e outros elementos em contas de compensação, porque você vai se recordar, não é uma prática comum, vamos dizer assim, né, dos nossos alunos ter contato com esse tipo de controle, porque querendo ou não, né, as contas de compensação é onde está representado aquilo que não foi efetivamente evidenciado por uma série de motivos, né, seja como ativo ou passivo, mas que em um dado momento pode sim trazer um impacto relevante e significativo, seja na questão patrimonial, financeira, né, ou até mesmo de resultado das próprias instituições. Então, eu queria que você, a partir da sua expertise, desse essa abordagem, né, para quem está participando. Eu achei bem interessante. Marcelo, você chegou depois e já fez uma pergunta muito boa aí, né? Certo. Dessa eu deixei guardado. Ainda bem que o Hamilton não te perguntou nada sobre isso. O Hamilton perguntou tanta coisa, eu fui eliminando, e esse aqui já perguntou. Esse aqui ele já perguntou. A Hamilton fez a verdadeira sabatina, né? Exatamente, eu fui eliminando isso, não vai sobrar nada para mim. Né? Se você puder responder, vai ser muito bom. Mas, mais uma vez, parabéns, viu? Ficamos muito felizes de você estar como na direção. Né? Para a gente é muito importante isso, né? Ter essa referência. Né? Querendo ou não, vamos dizer assim, né? Acho que se efetivamente a gente contribuir um pouquinho para você estar aí, né? E o convite está reiterado, viu? Você de mais breve possível conversar conosco.
Eu que Obrigado, agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Mas sobre a questão da sessão, é interessante porque todo banco médio, né, e com a gente não é diferente, para fazer resultado, e muitas vezes a gente tem que fazer a sessão, né? Principalmente aqui, seja na outra instituição que eu estava, ou aqui no banco, às vezes a gente tem que lançar a mão da sessão de carteira para que a gente possa melhorar o resultado, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que esse ano o nosso resultado é totalmente recorrente, né? Nos resultados anteriores, nos anos anteriores, a gente acabou lançando mão de algumas sessões para fazer resultados, né? E a gente cedeu carteira para alguns bancos maiores, né? E aí, na sessão, o que a gente faz é exatamente o seguinte: a gente produz, né? A gente originou os contratos com uma taxa de 1,91, captamos recurso, né? A uma taxa, o professor Amilson tinha falado, e parece que ele viu a nossa conta, né? Mas a gente capta nas nossas lojas, com os nossos clientes, a mais ou menos 0,85 aí do DI, né? E aí o nosso spread é alguma coisa entre essa captação do DI e a taxa praticada, menos, obviamente, todos os custos de leilão, pessoal e por aí vai, né? E quando a gente cede a carteira, a gente abre mão de uma parte significativa desse spread que a gente tinha avaliado para o período do contrato, né? Então, isso é uma ação que a gente fez muito nos anos anteriores, exatamente para garantir resultado da operação, né? Mas esse ano a gente tem muito orgulho de dizer que o resultado que está aí é totalmente recorrente. Como diria o nosso CFO quando apresentou lá os nossos resultados para os nossos acionistas, não teve gol de mão. Tá certo. Foi tudo resultado advindo da operação. E aí, Marcelo, me faz entrar no segundo ponto, que é o que você falou das contas, né? Os bancos usam muito dessas contas exatamente para poder colocar alguns ocorridos aí do passado, vamos chamar assim, né? A gente tem, por exemplo, tínhamos algumas operações aqui de inadimplências do passado, operações que a gente estava em justiça para receber, créditos tributários, né? Tudo isso são resultados que a gente chama de não operacionais, né? Resultados gerados aí por eventos do passado que a gente precisa registrar nessas contas, né? E com isso trazer o resultado para a operação, mas demonstrando isso, esse registro nas contas com muito cuidado, as demonstrações, nas notas explicativas, para que a gente consiga explicar cada evento e o que ele gerou de positivo ou de negativo naquele período ou naquela operação. Então, a gente tem hoje pouco disso aqui no banco, mas já tivemos alguma coisa no passado para a gente poder fazer esses lançamentos e esclarecer isso em nossas notas explicativas. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Até breve. Deixa eu entrar aqui na apresentação, então. Isso, por favor. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou eu posso ir direto? A apresentação que eu vou mostrar aqui, e até para que a gente também não tome muito tempo aí do pessoal, não sei como é que está o meu time aqui, a ideia é demonstrar para vocês a apresentação que nós fizemos agora do segundo trimestre desse ano, então ela está fresquinha, com muitos desses resultados que nós conversamos aqui até agora, né? E aí a gente vai batendo um papo aqui, professor Hamilton, acho que vai gostar, né? Porque da sabatina que ele fez, tem muita coisa aqui para mostrar um pouco da história do banco, né? Até aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente já entrar. Você está fazendo bullying comigo, hein? Fiquei constrangido. De forma alguma. Sua contribuição foi excelente aqui para a gente. Vocês estão vendo aí o que vocês estão vendo aí na tela? Porque eu não vejo vocês.
Tá ótimo. Então, tá perfeito. É as demonstrações, né, que você está fazendo. Já apareceu aqui? Já, o banco já. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Agora tem um quadrinho na frente, eu vou tirar ele aqui. Eu não estou vendo vocês, então, se alguém quiser comentar alguma coisa, é só falar que eu paro aqui e a gente O conversa. Luciano tá está com a mão levantada. Será que ele é de. Luciano? Desculpe, devia ter desligado já. Pode Tá seguir, Anderson. Então Desculpe. vamos lá. Aqui eu tenho o nosso relatório aqui apresentado para os nossos acionistas no início desse mês, né, com os nossos resultados. Vou passando ele aqui e comentando os pontos mais importantes. Aqui é o nosso CEO, Gustavo Araújo, como eu falei, a terceira geração aqui da família Araújo. Gustavo tem 34 anos, é o nosso CEO, um CEO jovem, com uma cabeça fenomenal, um CEO que consegue trazer o time aqui com muito desejo para acompanhar e buscar os resultados que a gente precisa. E o Paulino Rodrigues é um amigo, é o nosso vice-presidente financeiro de RI e é o nosso homem por trás das finanças aqui, o cara que também faz as contas aqui para a gente não exceder em nenhum ponto e garantir o nosso resultado do outro. Anderson, o Gustavo, ele tinha o sonho assim de ficar no banco, ele falou com o pai, eu quero. Como é que foi? Essa pergunta é boa, professor. O Gustavo, na verdade, ele era concursado da Petrobras. Então, o Gustavo é engenheiro e trabalhava na Petrobras no Rio de Janeiro. Tinha planos, inclusive, de seguir carreira em outros países, porque ele estava uma carreira muito promissora lá, mas a família foi lá e buscou ele para administrar o banco. Então, isso foi há mais ou menos 7 anos atrás, quando o Gustavo veio. Entrou na operação para aprender, passou por todas as áreas e aprendeu, né, de tudo todas as áreas que o banco fazia. E há mais ou menos 4 anos atrás ele virou o CEO do banco, né? Foi próximo de quando eu cheguei. Eu estou no banco há 3 anos, quase 3 anos e meio. Então, o Gustavo veio para o banco, né? Montou o time que hoje está aqui, com muita gente, inclusive, que já vinha com o banco há mais tempo, e a partir daí, foi que a gente começou a construir o mercantil que vocês vão poder ver daqui para frente. Então, o Gustavo, como eu falei, é um cara excepcional, um gestor que consegue trazer o time para a visão dele, e a gente acompanha ele onde ele for e traz os resultados que precisa trazer. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui é uma foto do mercantil há mais tempo, o nosso prédio lendário ali na Praça 7, né? Então, uma foto da Praça 7 ali, meio que tirada da porta da igreja, né? Então, eu não sei quanto a vocês, Anderson, mas agora sim, isso, que estava travado. Então deve ser a minha internet que deve estar mais lenta. Agora apareceu. Obrigado. Ok. Apareceu aí? Tá legal. Sim, então, agora está aparecendo a sede. E aqui já é a nossa sede nova, né? O banco passou praticamente uma vida lá na sede da Praça 7, mas agora, mais recentemente, nós estamos aqui na sede nova há 2 meses, mais ou menos, e aí mudamos aqui para Savassi, em frente ao Parque Savassi, um prédio conceito da Concreto, um prédio muito bacana, e mudamos a sede para cá. Aqui a gente tem algumas fotos, essas fotos são reais aqui do nosso novo ambiente, né? E exatamente para contar essa história que o banco está contando agora, mudamos a marca. Então a gente tem aí o banco não tinha a palavra banco na nossa marca, era Mercantil do Brasil. E por que o Mercantil do Brasil? Existiam muitos mercantis na época. Então tinha Banco Mercantil
em cada estado praticamente, né? E hoje todos os outros bancos mercantis não existem mais, né? A gente tem banco mercantil fora aqui do Brasil, se eu não me engano. E aí a gente entendeu que era o momento de trazer o nome banco novamente para a marca e mudar, né? A gente tirou o do Brasil e agora é só banco mercantil. Uma marca mais clean, mais de acordo com o momento que a gente está vivendo. E a gente, ao contrário do que o mercado tem feito, né, da digitalização apenas, a gente vem trabalhando muito no modelo omnichannel. O que é isso, Anderson? A gente quer dar para o nosso cliente a decisão de como ele quer ser atendido. Se no nosso app, se no internet, se ele quer ir numa agência nossa, se ele quer ser atendido por um de nossos parceiros, ou se ele quer usar todos esses canais ao mesmo tempo. Ele pode começar uma operação no app e concluí-la numa de nossas lojas, ele pode começar uma operação no parceiro e concluir no nosso app, enfim. A ideia é dar para o cliente a liberdade da escolha, cada vez mais, né? E com isso a gente entende que a gente vai fidelizá-lo aqui com o banco cada vez mais, né? Aqui é um pouco dos nossos resultados, né? Resultado recorde. Então a gente e aí eu vou citar mais uma vez aqui o meu grandíssimo amigo Paulino, né? A gente está com 100 milhões aqui de resultado do segundo trimestre, mas é 100 milhões,2. Não é só 100 milhões, está arredondado aqui, mas 100 milhões,2. O nosso lucro líquido, comparado ao mesmo período do ano passado, cresceu 108%. E o nosso ROI, né, está em 29,8%. Aqui, professor Amilson, é aquela questão da rentabilidade que o senhor falou. Para os alunos que estão aqui assistindo não sabem o que é isso, né? O ROI nada mais é do que o banco remunera para os acionistas do banco, né? As pessoas que investem no banco. Então, isso aqui é um ROI anualizado, mas um ROI de 29,8%. Eu posso dizer que é um ROI maior do que um ROI dos grandes bancos do mercado, né? Quando a gente vai analisar os resultados, esse ROI é um ROI de encher os olhos, né? Então, isso aqui é exatamente para que a gente possa atrair cada vez mais investidores no banco, né? Eu não estou vendo vocês, tá? Estou falando aqui porque aí, se precisar falar alguma coisa, tem que falar. Bom, aqui são os nossos clientes engajados com o banco, né? Então, aqui nós temos a quantidade de clientes, nós temos 7.200.000 clientes, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, né? E aqui a gente tem a escala de crescimento nesse período. Desses clientes, a gente tem o nosso índice de penetração, né? No segundo trimestre de 2022, a gente tinha 36,7% de penetração. Hoje a gente aumentou também a penetração, nós estamos em 49,6%. Então, é um crescimento. E aqui tem uma passagem importante, o Banco Mercantil, sendo um banco médio, nós hoje somos o 5º maior pagador de benefícios do INSS do país. Passamos, inclusive, um grande player aí agora, né? Um grande player espanhol nessa modalidade de pagamento de folha do INSS. Isso aqui é um negócio que nos orgulha muito, então eu acho que é importante a gente dividir isso aqui com vocês. Aqui demonstra o nosso crescimento digital, que é o que eu falei. A gente não pode perder nenhuma oportunidade. Então, no digital, a gente já tem uma quantidade de atendimentos aqui via WhatsApp, né? Quando a gente vai olhar aqui, foi 196% de crescimento comparado ao mesmo período do ano anterior, que a gente tem aqui também a escala de crescimento, né? Nós produzimos, através do aplicativo, quase 1 bi, 920 milhões, né? 38% do total de contratos consignados foi através dessa operação. E no WhatsApp, a gente tem a marca de 1 milhão de contratos produzidos.
né? 22% da quantidade total dos contratos de empréstimo gerados pela rede. Então, isso aqui demonstra também que a gente tem mantido a nossa segurança aí de um banco com as agências, mas a gente tem evoluído bastante aqui também no modelo digital para atender os nossos clientes que queiram ser atendidos de forma digital. Esse é uma linha que a gente tem investido muito, uma frente que a gente tem investido muito, e temos criado muitas oportunidades aqui internas para crescimento em vários produtos, né? Principalmente na nossa linha de clientes do FGTS, a gente tem um volume de produção aí, como eu falei, 20% de tudo aquilo que o professor Hamilton mostrou lá no nosso balanço é produzido através do canal digital. Se eu estiver indo muito rápido, gente, por favor, me falem, eu não estou vendo vocês. Então, aqui a gente tem uma resumida bacana aqui do que foi, né, o segundo trimestre. Então, a gente tem carteira de crédito 12.700 bi, né, um crescimento de 28%. O crédito consignado, 7 bi, né, 21% de crescimento. Saque aniversário, que é o FGTS, né? Está aqui, professor, 2,5, né? Um crescimento de 125%. Esse é um produto que a gente tem evoluído bastante, e percebam que ele não é um produto para o nosso público 50+. Então, aqui também mostra a visão do banco de oportunidade, né? A gente continua focando no nosso público, a gente continua focando aqui no que a gente definiu, mas sem perder as oportunidades que aparecem aí para a gente apostar e evoluir, né? Aqui a nossa inadimplência de 90 dias, 2,8%, né? A gente teve uma queda de 0,7 pontos percentuais. Mais uma vez aqui o belo trabalho do nosso time de crédito, né? O nosso RPS trimestral de 140 milhões, né? De mais de 39%. E aqui o índice de Basileia, como eu havia falado, né? 16,2%, um crescimento aí de 1,7 pontos percentuais. A gente vem mantendo aí entre 15 e 16, né? Um índice fantástico aqui para a gente, que a gente vem evoluindo, mas mantendo o índice Basileia com segurança. Lembrando que o mínimo aqui exigido pelo Banco Central é de 10,5%. A nossa margem financeira, né, também conhecida como NIM, 22,8%, uma excelente margem, né? Um crescimento aqui de 2,1 pontos percentuais. O nosso ROI, como eu falei anteriormente, também 29,8%, 13,6 pontos percentuais aqui a mais. E o nosso lucro líquido, né? De 100 milhões, crescimento de 108% aqui em relação ao período anterior. Todas as análises aqui em relação, obviamente, à variação em relação ao período anterior. Vou continuando aqui. Aqui, eu vou passar mais rápido, porque é aquela carteira de crédito que a gente demonstrou há pouco, né? Mas de forma mais detalhada. Aqui a gente tem pessoa física do consignado, que são essas barrinhas azuis, né? O FGTS, que é a barrinha cinza clara. Tem um crédito pessoal também, que a gente tem para os nossos clientes. E PF, outros aqui, outros produtos. Vejam que o PJ ele está aqui presente, mas bem nivelado, né? Sem muito crescimento, apenas fazendo a manutenção mesmo do que a gente já tinha feito. Percebam que o FGTS e o consignado respondem por 75% das nossas operações, né? Que acho que é muito do que o professor Hamilton estava mostrando lá no nosso balanço. A carteira de crédito crescente e rentável, né? Crescimento de 28% aí em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui a nossa originação de crédito, né? Rentabilidade da carteira. Também já mostrei lá no slide anterior, mas aqui também de forma detalhada, né? Originação de consignado 100% via rede própria. Então, aqui no consignado, embora a gente tenha os parceiros correspondentes bancários, nesse período foi praticamente toda produzida nas nossas lojas, né? Então, e a gente tem uns 5% de share aí do mercado.
Aqui a gente está mostrando um pouquinho da qualidade da carteira, né? A inadimplência, o azul é o mercantil e o preto é o sistema financeiro nacional, ou seja, a concorrência, né? Então tem gente inadimplência over 90, total, depois vem dividida entre rede, inadimplência de 15 a 90, então está aqui um pouquinho da saúde financeira aqui da nossa carteira. Não vou me aprofundar, mas está claramente aqui para todo mundo ver o que é o azul e o que é o preto, né? Então a gente está bem melhor do que o mercado aqui também nesse índice. As receitas de prestação de serviço, né? Tivemos uma evolução significativa. Nós estamos falando aqui de 39% de crescimento comparado ao período anterior, né? A gente tem as tarifas, seguros e outras comissões, né? Então, é um crescimento significativo e um trabalho que a gente está fazendo muito bacana de cross-selling mesmo, né? Dos nossos produtos para os clientes. É oferecer para os nossos clientes todo o nosso portfólio de produtos. É um trabalho que a gente tem feito de forma diária aqui com a nossa rede, que tem funcionado bem, né? Aqui a gente tem o nosso Marketplace, que é uma empresa do grupo, né? E a gente está mostrando aqui os resultados dessa empresa, que estão acoplados aqui, obviamente, aos nossos números. E aqui é um produto que a gente tem, que é o assistência à saúde e crescimento desses produtos, né? Em relação ao mesmo período do ano anterior. Percebam o crescimento desse produto do segundo trimestre de 22 ao segundo trimestre de 23. O cartão de crédito também, a gente tem o cartão de crédito tradicional e o cartão de crédito consignado. Temos a nossa operação cresce muito também no cartão de débito, né? O cartão consignado, a gente tem uma fatia significativa do mercado, mas percebam que pelo nosso público, né, a gente tem uma operação muito grande no débito, né? É o perfil do nosso cliente atual. E aqui o volume total de processado, né, do TPV. Também crescimento aí de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui, professor Hamilton vai gostar, né? É o nosso... E não é bullying não, tá, professor? É porque você levantou os dados, é importante aqui, quando chega em cada um deles, como eu lembro, a gente entra aqui no detalhe. Aqui é a diversificação do nosso fund, né? Então, a gente tem... Como é que a gente monta aqui os nossos canais de captação, né? Então, outros aqui são parcerias que nós temos de mercado, né? Com outros players que a gente capta recurso a uma taxa interessante para nós. Aqui nós temos também os instrumentos de dívidas elegíveis de capital. Depósitos a prazo, ao CDB aqui, representa 28%. O professor já tinha falado sobre isso, né? Cessão com coobrigação, Marcelo também chegou a comentar, está aqui, né? Plataformas parceiras. O depósito à vista, né? Está aqui também. E a poupança que vem aqui como um pedacinho pequeno, mas aparece aqui, né? Não é um dos produtos que a gente trabalha de forma mais efetiva, mas a gente tem aqui aqueles clientes que gostam da poupança e, obviamente, a gente está aqui para atendê-los, né? Então, a gente teve um crescimento aqui também de 87%, o que era no segundo trimestre, para 92%. Um crescimento pequeno, mas é um crescimento também que demonstra a nossa constância, né? Vamos dizer assim, porque a gente tem uma operação que a gente opera muito bem e a gente sabe que não pode ter um caixa que vai e vem, e tem que manter uma constância que a gente tem essa tranquilidade. Nosso índice de liquidez, né? Limite mínimo é 1.0, a gente está com 1.9, super confortável. Então, muito tranquilos aqui para continuar evoluindo, continuar crescendo. Aqui tem os canais de captação, né? Então, operações institucionais, operações estruturadas, representa 4%. O INSS é 28%.
plataformas parceiras, a gente tem as parcerias em 11%, e o varejo aqui é a nossa rede, né, onde a gente capta a maior parte do nosso recurso. Aqui a gente apresenta elevados níveis de capitalização, aqui é um histórico da Basileia, né? Então a gente tem a evolução do nosso patrimônio líquido e a evolução da nossa Basileia desde o segundo trimestre de 22 até agora, né? Então fechamos aí esse trimestre, segundo trimestre, com 16,2% aí do índice de Basileia. Temos crescido o nosso rating junto às principais agências, né? É uma evolução que a gente vem tendo, e o crescimento desse rating é exatamente a nossa credibilidade, né? As nossas demonstrações estão apresentando robustez e segurança para o mercado. Então a gente tem tido constantes avaliações positivas aí pelas agências do mercado. Aqui a gente apresenta o nosso modelo de negócios, né, com índice de rentabilidade, como eu falei aqui, do ROI. A gente apresentou um ROI de 15,8 no segundo trimestre de 22 para 21,2 agora no segundo trimestre de 23, e o ROI anualizado de 29,8%. É um baita de um número e nos orgulha bastante aqui essa conquista. E aqui o lucro líquido, né? A gente apresentou um lucro líquido no segundo trimestre de 22 de 48 milhões e 200, no terceiro trimestre 40, no quarto trimestre 65,2, e percebam que entre o primeiro e o segundo trimestre a gente praticamente bateu o resultado do quase o ano todo anterior até agora. Então a gente tem uma expectativa significativa, crescendo 108%, e tem uma expectativa significativa de entregar um belo número aqui até o final. Nossa receita total, a evolução, né? Nossa margem financeira aqui, líquida, serviços e resultados de intermediação financeira, todos crescendo bem, né? Intermediação financeira tivemos um crescimento significativo, e o nosso ROA aqui também crescendo e evoluindo como a gente está buscando. Aqui a performance dos nossos dividendos, né? É outro ponto importante aqui para os investidores do banco. Então, também mantendo uma distribuição de dividendos interessante. É isso. Deixa eu fechar aqui para vê-los. Voltei aí. Muito bom. Agora a gente está aqui num momento de silêncio para os alunos. Vamos lá, gente. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que todo mundo entendeu tudo, né? Vamos te ver, Marcelo. Alguma pergunta, pessoal? Com certeza, né? Enquanto o pessoal não pergunta, Anderson, eu vou tomar a palavra aqui. Parabéns, né, para o Banco Mercantil. Agora já sei que na hora que eu negociar com o gerente qualquer aplicação, eu posso pedir uma taxa melhor, né? Já está doido, ele tem que repartir isso aí com os clientes, né? Esses resultados magníficos, não é mesmo, gente? Não é mesmo? Não é uma cooperativa, mas, né? Os clientes. Se bem que minha conta lá, meu valor é muito pequeno. Professor, né? Você falou aí uma coisa no início aí, que você tinha a opção de trabalhar no banco ou ser professor, né? Você fez a melhor opção, viu? Eu lembro, meu primeiro emprego foi banco. Meu pai a vida toda foi gerente de banco. No Banco da Lavoura, hoje não existe mais, né? Banco foi encampado pelo Banco Real. Mas meu primeiro emprego foi banco. Eu sei o que é a responsabilidade, né, de cuidar do dinheiro das pessoas
e valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo dinheiro que elas têm, né? Então, vocês aí, atendendo jovens com mais experiência, é uma inclinação para poucos, podemos dizer assim, né? Porque não é essas agências de bancos digitais, eles querem trabalhar com jovens. E vocês fizeram uma dedicação, uma opção que realmente os resultados estão demonstrando a assertividade da escolha, né? Então, os parabéns para o banco e parabéns para você. A gente percebeu um ex-aluno exitoso numa função de grande responsabilidade, para nós é um grande orgulho, tá? Não é de boca para fora, é com muita satisfação. Parabenizar você. E dentro do Banco Mercantil tem muito ex-alunos nossos, né? Tem muitos que estão estudando hoje, que trabalham no Banco Mercantil. Então, saber que é um ambiente excelente, é uma empresa que está pensando no crescimento. Então, fiquei muito satisfeito com a sua palestra, com a sua participação. De minha parte, muito gratificado. Viu? Parabéns mais uma vez aí. Obrigado, professor. Eu que fico feliz em contribuir aqui e poder falar um pouquinho do banco, um pouquinho da minha carreira. Enfim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e poder dividir isso aqui com os alunos, né? Tem alguns alunos aí que estão aqui nos assistindo, trabalham aqui comigo, inclusive, estavam aqui até há pouco. Então, é muito importante a gente trazer informação, né, a quem está no início de carreira, ou mesmo quem está pensando, né, em seguir a carreira bancária, fazer esse trabalho. Assim, eu parabenizo a PUC, a instituição, por pensar nisso, por trazer esclarecimento. A professora Josmar, desde o início, teve muito cuidado, né, muito tato em me pedir para falar desse tema. Eu espero que a gente tenha podido esclarecer aqui para quem ainda tinha alguma dúvida. O mercado é um mercado promissor, mas é um mercado que exige trabalho duro como qualquer outro, né? Então, eu acho que quem quiser seguir esse caminho, pode ter certeza que o curso de contábeis contribuiu significativamente para o seu profissional que eu sou hoje. Cristina, estava com a mão aqui levantada. Que bom ouvir isso, viu? Muito bom. Oi, professora. Oi, Anderson. Obrigada pela apresentação. Na realidade, eu tinha mais uma dúvida aqui quando você estava apresentando o PDF, você acabou tirando a minha dúvida, mas aí eu queria compartilhar. Eu sou de São Paulo, né? E aqui eu ouvia, né, quando eu era adolescente, início da fase adulta, vários amigos que começaram a carreira no Banco Mercantil, mas o Banco Mercantil de São Paulo, né? E aí, quando você começou a apresentação, eu fui buscar e eu vi que não tem a ver com o Banco Mercantil, né, de Minas, né? Que aqui em São Paulo foi fundado, acho que Gastão Vidigal, que fundou um banco muito antigo que foi adquirido pelo Bradesco. E você acabou falando que pelo Brasil existiam vários bancos, né, mercantil, mas que eram instituições totalmente distintas, né? Eu ia te perguntar se tinha alguma coisa a ver o Banco Mercantil de São Paulo com vocês, mas você acabou tirando a minha dúvida durante sua apresentação. Exatamente, Cris. Existia praticamente banco mercantil em cada estado, né? Por isso que a gente era o Banco Mercantil do Brasil. Poderia ter sido o Banco Mercantil de Minas, mas quisemos ser o Banco Mercantil do Brasil na época. Mas hoje eu considero que nós somos o Banco Mercantil de São Paulo, porque São Paulo é um estado onde nós estamos muito presentes, viu? Com exceção da capital, né? Os interiores aí de São Paulo, Grande São Paulo, nós estamos muito presentes. Então, pode começar a considerar a gente como Banco Mercantil de São Paulo, não tem problema não, tá? Tá bom. Ô, Cristina, esse banco aí que você falou era tratado no mercado como Mercapaulo. Mercapaulo? Eu lembro dele. Trabalhei em empresas que tinham conta nele. Eu tenho um primo que ele começou a carreira lá e, assim, ele seguiu a carreira na parte bancária e ele se deu muito bem, né? Mesmo com as fusões, aquisições, né?
Ele acabou seguindo carreira e hoje está super bem. Mas eu lembro muito do logo, era da época do Bamerim, do Sudameris, aqueles bancos, Unibanco, esses bancos antigos, né, que foram todos adquiridos pelos grandes de hoje, né? E eu lembro muito desse banco mercantil. Para mim é uma lembrança, porque ele ficava na Avenida Paulista, né? Eu lembro que tinha uma não sei se era o principal deles, o sede, alguma coisa assim, era na Avenida Paulista, que é uma avenida aqui super movimentada, eu ia muito lá, entendeu? Então, mas era só mais curiosidade histórica, né? A Avenida Paulista é uma avenida muito conhecida pelos grandes bancos brasileiros, né, o Cris? E daqui a pouco a gente vai abrir uma agência aí também, pode esperar. Estamos aqui, ó, Felipe. Fico feliz em fazer parte da equipe do Mercantil. Nossa... O Felipe, inclusive, trabalha direto aqui comigo, tá? E ele estava bem empolgado aí com a apresentação. Na verdade, foi graças a ele aí que fez essa interlocução e a gente está aqui hoje. Então, Filipão, valeu, viu? Felipe, legal. Muito bom, o Felipe está firme aí. Rayane, sou estagiária do Mercantil e tenho as certificações CPA 10 e CPA 20, atualmente estudando para CEA. É o CCEA. CCA. Integro a equipe de coordenação de fornecedores e tenho muito orgulho do Banco Mercantil. Parabéns, Anderson. Muito obrigada. Que bom, Rayane. Que bom saber que você está aqui com a gente. Marcelo. Boa noite, Anderson. Mudando um pouco o assunto, falando um pouco sobre carreira na área bancária, estou com planos para tirar minha CPA 10 e 20 até novembro. Será que dá? E procurar oportunidades no ano que vem, 2024. Para início da área, eu devo começar com estágio ou procuro uma carteira específica? Como seria a melhor forma de começar? Gostei demais, excelente apresentação. Ô Marcelo, eu comecei como estagiário. Então, eu para ser bem sincero para você, eu acho que o estágio hoje é uma excelente oportunidade para você conhecer a empresa, conhecer a instituição e, obviamente, a partir daí você escolher, né, se você deseja continuar ali e crescer na empresa com um outro cargo e evoluir. Então, para ser sincero para você, as duas possibilidades são excelentes. Eu acho que a questão do estágio hoje é mais fácil para que você entre na instituição e possa galgar uma carreira lá dentro. Como eu disse, eu comecei como estagiário no banco que eu comecei aí há mais de 20 anos. Paulo, agora vai fazer uma pergunta, Paulo? Fique à vontade. O microfone está aberto, mas a voz não chegou? Não está chegando, não. Paulo, se conseguir digitar, que não veio a voz, tá? Também a gente pode deixar anotado aqui as perguntas, né? Mas é legal fazer na hora. Anderson, então, vocês estão numa sede nova, né? Aquele prédio da Praça 7, então não é mais. Não. Hoje nós estamos na Contorno, aqui em frente ao Pátio Savassi. Descendo a avenida que chega em Belo Horizonte. Isso. Se não curva, chega em você. Exatamente, é isso aí. Bate aqui em frente, né? Bate aqui em frente se não fizer a curva. E aí, como é que é esse prédio novo aí? Como é que é se o pessoal quiser conhecer a sede? Professora, inclusive aqui na nossa sede nova, a gente tem feito muitos
eventos aqui com parceiros, né? Aí no remoto? As pessoas que queiram conhecer a sede. A gente estava pensando, inclusive, de trazer alguém aqui, né, do curso para conhecer o banco. O que você acha? Legal demais. Acho que vai ter gente que quer. Bom, vamos depois trazer, então, aí, né, 2 pessoas, 1 pessoa, enfim. Vamos ver se a gente... Não sei como é que a gente faria isso, se seria através de algum sorteio, alguma... Eu acho que a gente podia colocar uma data e ventilar a possibilidade. Os que tiverem possibilidade, disponibilidade nesse dia, né? A gente faz sorteio, né? Assim, que a pessoa fica em Belo Horizonte, né, gente? A sede é em Belo Horizonte. Se você quiser comprar passagem e vir, é bom que já conhece a PUC também. Eu confesso que eu achei que o Marcelo ia pedir emprego. Mas ele deu bobeira, né? E na hora que ele perguntou, olha, tem estágio, tem emprego, o que eu faço? Eu achei que havia um pedido de emprego. Marcelo, você deu bobeira. Então, nós estamos pensando aqui dia 15 de setembro, não é? Uma sexta-feira. Dá essa oportunidade aí para quem tiver interesse, né? Manda para a gente na caixa de entrada o interesse, que a gente vai anotar aqui os nomes dos que têm disponibilidade para dia 15 de setembro e visitar a sede no Mercantil, hein? A ideia falou aqui que quer. A ideia para quem vier, a gente vai apresentar os andares que o banco está ocupando, mostrar as áreas, tomar um café aqui com a gente. Então, serão muito bem-vindos aí. Quem puder, né, e quiser, eu faço questão de recebê-los aqui e tomar um café com vocês. O professor Sérgio já se colocou à disposição para acompanhar. Estou na comitiva. Será bem-vindo. Obrigado. O Paulo fez a pergunta aqui, Anderson, para a gente finalizar, então, esse momento, está sendo tão rico, né? Ele perguntou, o Open Finance vai impactar o resultado dos bancos com o aumento da competição? Eu não ouvi direito, professora. Repete, por favor. O Open Finance vai impactar o resultado dos bancos com o aumento da competição? O Open Finance é uma evolução, né, do mercado bancário. Quando a gente faz uma avaliação mais fria, mais imediata, é possível que a gente chegue a essa conclusão, Paulo, né, de que possa apresentar alguma dificuldade para alguns bancos no que diz respeito a resultado, mas, por outro lado, o mercado precisa ser competitivo, né? Eu acho que qualquer mercado ele apresenta as dificuldades para todo mundo e vai sair bem aquele que conseguir fazer a melhor leitura daquele momento, daquela situação e conseguir usar as ferramentas que tem para se sobressair. Eu acho que o Open Finance ele vem dar para o cliente cada vez mais autonomia, né, de suas operações, de suas decisões. Cabem aos bancos fazerem o seu trabalho bem feito e conseguirem aí manter o cliente fiel à sua operação. Sem dúvida, é um momento aí de mercado que os bancos precisam ter muita atenção, mas aqui no Mercantil a gente tem muita tranquilidade pelo trabalho sólido que a gente sempre fez. Tenho certeza que os nossos clientes são bastante fiéis aí ao que a gente tem proposto e até agora a gente não viu diferença não, estamos operando bem, estamos ganhando clientes aí com a questão do Open Finance, então está tudo certo. Ok, então finalizo aqui agradecendo mais uma vez por essa possibilidade, né? Foi um momento muito interessante, muitas informações e incentivar aqui cada um a buscar a sua carreira, né? E ter essa expectativa aí de oportunidades que o Anderson tem na sua carreira, né? Tem vivido com muita vontade, muita intensidade, interesse, né? Um setor muito dinâmico e que tem projetado aí.
Um abraço especial ao seu filho. Não sei se ele vai ter professor ainda. Joãozinho está aí ainda. Joãozinho tá aí. Papai foi professor hoje, hein? Ele gosta de ver a gente, né? Fazendo. Nossa, ele estava com a câmera fechada, mas deve ter pego lá da mãe e abriu a câmera para ver que ele estava aí. Professor Sérgio. Ô, Anderson, muito obrigado, viu? Foi uma excelente noite, uma noite de crescimento para todos, porque você conhece o mercado que você está atuando, está mostrando isso aí tranquilamente para nós. E eu vou me retirar porque, como se diz aqui na universidade, hora de troca de turno, quando dá 20, 50, começa a movimentação, entra o professor, sai professor, e eu tenho uma fila ali de orientantes de TCC me esperando, mas te agradeço. O dia 15, se Deus quiser, estarei lá tomando um café com você e faça isso mais vezes. Depois vamos conversar sobre São Gabriel aqui, beleza? Tá certo, professor. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, a atenção. Valeu. E estou esperando vocês aqui. Vamos combinar aqui, ó, Sérgio, que o próximo aqui da turma que virar diretor tem que vir dar uma palestra também. Pois é. Aí o desafio. Nós esperamos, né, Josmar? Valeu, um grande abraço, gente. Boa Tchau. noite. Tá certo. Grande abraço. Valeu.